Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Gersino. Na estrada, há 30 anos, o pessoal me chama de Catatal. Eu não sou homem de história fiada. A vida na boleia não te dá tempo para mentira. Você vê coisa. Vê acidente que te faz rezar por uma semana. Vê neblina tão grossa que você tem que botar a cabeça para fora da janela só para ver a faixa. Você vê o mundo real. Mas o que eu vi na BR-381, a Fernão Dias, naquela noite de julho, não era deste mundo. E me fez quase pendurar a chave da minha Scania. Era o turno do capeta, perto das 3 da manhã. Eu estava descendo a serra de Igarapé, em Minas. A carga era pesada, bobina de aço. O gigante, minha carreta, estava firme, mas o freio motor cantava baixo, ajudando a segurar as 40 toneladas. A noite estava um gelo, fria e limpa lá em cima, mas lá embaixo, nos vales, a neblina estava se formando. Aquela neblina rasteira que eles chamam de leite de bruxa. Ela vem em tufos, engolindo a estrada. Eu estava num trecho longo, sem nada, só o asfalto preto e o mato escuro. Eu estava cansado, o olho pesando. O único som era o zunido do pneu no asfalto e o xiii do rádio, que só pegava estática. Eu olhei o retrovisor da direita, rotina, e meu coração parou. Havia faróis, não lá atrás, mas do meu lado. Na faixa da direita. Eu não ouvi ele chegar. Não ouvi buzina nem ronco de motor passando por mim. Ele simplesmente apareceu ali. Era um caminhão, mas estava tudo errado. Era um FNM, um Fenemê antigo, daquele modelo torpedo, com o nariz redondo. A pintura era um verde desbotado, comida de ferrugem. A carroceria de madeira estava torta e parecia estar carregada com algo coberto por uma lona preta e molhada. Um caminhão daqueles não devia estar me acompanhando. Meu gigante estava a 70 km/h na descida. Um FNM daquele, se estivesse bom, mal pegava 60 no plano. O caminhão dele estava perfeitamente alinhado com a minha cabine. E o mais estranho, ele estava em silêncio. Eu estava com a janela aberta, uns 2 dedos. Eu só ouvia o meu próprio motor e o vento. O FNM dele não fazia barulho. Não tinha o ronco do motor sofrendo, não tinha o assobio do freio motor. Era como um fantasma deslizando no asfalto. O cheiro me atingiu. Não era cheiro de diesel. O ar frio da minha cabine foi invadido por um cheiro forte que fez minha garganta fechar. Um cheiro de ferrugem molhada, cachaça velha e terra de cemitério. Eu gelei. Eu não conseguia pisar no freio. Eu não conseguia acelerar. Eu olhei para a cabine dele. O motorista estava lá. A luz fraca do meu painel iluminava o rosto dele. Ele usava um chapéu de palha, daqueles de aba curta, todo sujo. O rosto era magro, fundo, e ele estava olhando para mim. Ele não estava bravo. Ele não estava assustado, ele estava esperando. O rosto dele estava coberto de uma lama escura que escorria devagar com o suor, como se ele tivesse acabado de sair de um barranco. Eu vi a boca dele se mexer. Ele não gritou, ele falou, e eu ouvi, não com os ouvidos, mas na minha cabeça, uma voz cansada, rouca, me ajuda a segurar. Chefe. Ele levantou a mão do volante e ele apontou, não para mim, ele apontou para a frente do meu caminhão. Eu desviei o olhar dele e olhei para a estrada. Eu não estava mais na pista. A neblina tinha engrossado. Eu não tinha percebido. Eu estava cego, hipnotizado pelo FNM, e o meu caminhão estava indo reto. A curva, uma curva fechada famosa por acidentes, estava a menos de 50 metros. Eu estava indo direto para o barranco. Eu gritei. Um grito seco. Eu me joguei no volante e pisei no freio com os 2 pés. O gigante chorou. O aço da bobina lá atrás deu um tranco que quase jogou a cabine para o lado. O ABS estalou, os pneus fumegaram no asfalto molhado. Eu girei o volante. O caminhão derrapou. A traseira da carreta chicoteou, mas segurou.
Eu parei atravessado nas duas pistas, a cabine pendurada sobre a valeta. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava tremendo tanto que não conseguia soltar o volante. Demorou 1 minuto para eu respirar. Eu olhei para o lado, para a faixa da direita. Não havia nada. O FNM, o motorista, o cheiro, tinham sumido. A estrada estava vazia, silenciosa, exceto pelo tic-tic do meu motor esfriando. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado. Consegui manobrar e botar o caminhão no acostamento. Eu desci, as pernas parecendo gelatina. Eu precisava de ar. Eu fui até a frente do caminhão, onde eu quase caí. E eu vi. Na minha grade dianteira, presos no metal, não havia insetos da estrada. Havia tufos de terra preta, úmida, e misturado com a terra, pedaços de um chapéu de palha. Eu nunca mais passei ali de madrugada. E se a neblina começa a cheirar a cachaça, eu paro no primeiro posto que eu vejo, porque eu sei que o Barroso, como eles chamam o fantasma daquele trecho, ainda está lá. E ele não estava me levando para o buraco, ele estava me avisando que eu já estava indo sozinho. Meu nome é Hélio. QRA é Corisco. Eu puxo um Julieta carregado de madeira há 28 anos. A minha rota é a BR-101, o retão do inferno, o trecho entre o sul da Bahia e o Espírito Santo. Quem roda ali de madrugada sabe, não é uma estrada, é um teste de fé. É só eucalipto, neblina e os olhinhos de gato no asfalto. Em 19 anos, o máximo de sobrenatural que eu vi foi colega caindo no rebite e vendo coisa. Eu sou da velha guarda, café amargo e rádio AM. Eu não acreditava em nada. Até aquela noite. Era uma terça-feira, umas 3:30 da manhã. Eu estava no meio do nada, passando por Teixeira de Freitas. O ar estava pesado, um mormaço quente que não combinava com a madrugada. E a neblina estava errada. Não era aquela neblina alta que te cega. Era um tapete baixo que corria no chão, como se o asfalto estivesse fumando. O meu bruto cortava aquilo como uma faca. Eu estava sozinho. O rádio só chiava. O silêncio na cabine era total. Só o zunido do motor e o barulho dos pneus no asfalto molhado. Eu olhei pelo retrovisor. Rotina. Foi quando eu vi. Luzes, mas não eram faróis de outro caminhão, eram fracas, amareladas e pareciam estar dentro da minha carga. Meu coração deu um soco no peito. Fogo, pensei. A lona pegou fogo. Eu pisei no freio, trazendo Julieta de 40 toneladas para o acostamento. O caminhão parou com um suspiro de ar comprimido. Eu pulei da cabine com a lanterna tática na mão. O silêncio lá fora era absoluto. O cheiro de eucalipto estava misturado com outra coisa. Um cheiro de pneu queimado e carne passada. Um cheiro adocicado e podre que me fez engasgar. Eu apontei a lanterna para a carga. A lona estava intacta, fria, sem fogo. "Tô ficando maluco", murmurei. Eu estava voltando para a cabine, o coração ainda batendo forte. Foi quando eu ouvi um clique, o som de uma porta de carro batendo, mas não a minha. Um som oco vindo da escuridão do outro lado da pista. Eu apontei a lanterna. O feixe de luz cortou a neblina rasteira e eu vi o carro. Era um Opala. Um Opala marrom, antigo, dos anos 70. Estava parado no acostamento oposto, mas estava todo errado. O carro estava intacto, brilhando como se tivesse saído da fábrica. Limpo. Mas ao redor dele, no chão, havia cacos de vidro e a neblina não tocava nele. Ela se abria fazendo um círculo perfeito. "Tem gente aí?" gritei. Minha voz sumiu na neblina. A porta do motorista do Opala se abriu, devagar. Um homem saiu. Ele usava um terno marrom que nem o carro. O cabelo era penteado para trás, com brilhantina. Ele parecia um ator de filme antigo. Ele não olhou para mim, ele olhou para o próprio carro, e ele parecia confuso. "Senhor", eu gritei, "tá tudo bem? Bateu?" Ele me ignorou.
Ele andou até a frente do Opala e se agachou como se fosse checar o motor. Eu atravessei a pista correndo. O cheiro de pneu queimado e carne estava mais forte agora, vindo dele. Chefe, tá precisando de ajuda? Eu cheguei a uns 5 metros dele. Ele se levantou e se virou para mim. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Eu não gritei. Eu não conseguia. Eu parei de respirar. A metade esquerda do rosto dele era perfeita, de ator, mas a metade direita não existia. Não era sangue, era ausência. Era um buraco preto, fundo, como se aquela parte da cabeça dele tivesse sido apagada da realidade. Onde devia estar o olho, havia só escuridão. E o cheiro vinha daquele buraco. Ele me olhou com um único olho bom. Um olhar de pânico e tristeza. E ele falou, a voz dele não fez som. Ela arranhou dentro da minha cabeça como estática de rádio. Não consigo acordar. Ele apontou para dentro do Opala. Eu, como um idiota, um autômato, apontei minha lanterna para o banco do carona. Havia uma mulher. Ela estava deitada, com a cabeça no colo do motorista. Usava um vestido de festa, azul claro. Ela era linda. E ela estava inteira, mas estava pálida, como cera. E a cabeça dela estava virada para mim, mas o pescoço estava quebrado. O pescoço estava em um ângulo que não era humano, virado para trás. E os olhos dela estavam abertos. E ela estava sorrindo para mim. Eu caí para trás, no asfalto molhado. O homem do terno deu um passo na minha direção. O buraco no rosto dele parecia estar me sugando. Ela... Não! Acorda! A voz dele chiou na minha cabeça de novo, dessa vez com raiva. Eu me arrastei para trás, tentando alcançar meu caminhão. Sai de perto! Eu gritei. O homem parou. Ele olhou para mim. Depois olhou para a mulher no carro. E depois olhou para a estrada lá na frente. Ele voltou para o Opala. Ele não abriu a porta. Ele atravessou o metal como fumaça. A porta bateu sozinha. O Opala, que estava com os faróis apagados, acendeu. E eu vi. Os faróis não eram faróis. Eram 2 luzes vermelhas, fracas, como 2 brasas. O Opala acelerou. Sem fazer barulho de pneu, sem ronco. Ele só... deslizou, e em vez de seguir a estrada, ele virou, e foi direto para o meio do mato, para o meio do eucaliptal, e sumiu. Eu fiquei ali, no meio da BR-101, às 3 da manhã, tremendo. Eu voltei para o meu caminhão. Eu não sei como. Eu dirigi por 1 hora, até o primeiro posto da polícia rodoviária. Eu parei e desci. O policial da madrugada, um cara sonolento, veio falar comigo. Que foi, chefe? Problema? Eu não conseguia falar. Eu só apontei para minha cabine. Que foi? Bateram em você? Eu olhei para o lado do meu caminhão, onde eu tinha visto as luzes estranhas na carga. A lona estava intacta, mas a pintura do meu bruto na lateral da cabine e na porta do carona estava coberta por fuligem, uma fuligem preta, oleosa, e no meio da fuligem, claramente marcada no metal, como se tivesse sido prensada com força, estava a marca de uma mão. Uma mão pequena, delicada, com unhas compridas, que tinha limpado a fuligem no formato exato dos dedos. Como se alguém, do lado de fora, tivesse batido no meu caminhão para acordar. Meu nome é Edgar, mas na estrada o QRA é morcego. Eu rodo há 30 anos, a maior parte deles com um baú frigorífico. Puxo carne congelada do sul para o nordeste. A 116, a 101. Essas estradas são o quintal da minha casa. Um caminhoneiro de geladeira deitada é um bicho solitário. O motor do Thermo-King faz um zunido constante que mata qualquer rádio. É só você, o do motor e o frio que vaza pela parede da cabine. Eu não sou homem de causo. Eu não acredito em loira do banheiro, nem em mula sem cabeça. O que eu vi na minha vida de asfalto foi sono, foi rebite e foi acidente feio. O mal, para mim, era de carne e osso. Até aquela noite, na Bahia, num trecho de reta que não acabava nunca, perto de Itabuna. Era uma madrugada de agosto, umas 2:30 da manhã. O ar estava parado, abafado, e o céu sem lua, um breu total.
Eu estava há 4 horas sem ver outro farol. O Thermo King atrás de mim zumbia, mantendo a carga a 18 graus negativos. Eu estava lutando contra o sono, com o gosto de café velho na boca. Foi quando eu senti. Não foi um barulho, foi uma vibração. O caminhão é a extensão do seu corpo. Você sente um pneu murcho, você sente o motor falhar, uma batida. O que eu senti foi no baú. Uma batida surda, única. Bum! Meu coração deu um pulo. Pensei, carga solta. Mas é impossível. A carne é congelada em bloco, paletizada, não se mexe, continuei. É o sono, tô vendo coisa. 2 minutos depois, de novo. Bum, 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 3 batidas. Rítmicas, como se alguém com muita força estivesse socando a parede do baú de dentro para fora. Eu gelei. O ar na cabine pareceu ficar mais fino. Que porra é essa? Eu disse em voz alta. O protocolo é claro. Nunca, jamais, quebre o lacre da carga. Mas o que eu ia fazer? Pensei. Ladrão, chapolim. Alguém entrou no baú no último posto. Mas o último posto foi há 3 horas. A 18 graus negativos. O cara seria um picolé. Não estaria batendo. Estaria morto. Bum, bum. Eu friei. O bruto parou no acostamento de terra, no meio do nada. A escuridão lá fora era total. O do termoquim parou quando eu desliguei o motor. E o silêncio que caiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Eu peguei a lanterna e o meu 38, que eu nem lembrava que tinha. Pulei da cabine. O ar da noite estava quente e úmido, mas quando me aproximei do baú, o frio era palpável. A névoa de gelo saía pelas frestas da porta. Eu olhei o lacre de metal. Estava intacto. O lacre da empresa de chumbo número 4B402. Eu encostei a orelha no metal da porta. Silêncio. E então... Bum! O metal vibrou contra a minha cabeça e eu caí para trás na terra. O som não foi alto, mas a força foi como um soco de marreta. Sai daí! Eu tô armado! Vou te encher de bala! Gritei, tremendo, apontando a arma para a porta. O cheiro me atingiu. Não o cheiro de carne congelada. Um cheiro de cobre e amônia. Um cheiro de bateria de carro estourada, misturado com algo podre. O pânico tomou conta. Eu não sabia o que era pior. Um ladrão vivo ou outra coisa. Eu tinha que saber. Eu subi no para-choque. Com a lanterna na boca, eu quebrei o lacre com a ferramenta. O metal estalou. Eu girei a alavanca pesada. A porta se abriu com um PCCCCC e uma nuvem de ar gelado, branco e denso saiu como se o baú estivesse arrotando. O cheiro de cobre e amônia era insuportável. Eu apontei a lanterna para dentro. A cena era a de sempre. Caixas e mais caixas de papelão pardo congeladas, empilhadas até o teto. Tudo no lugar. Tem alguém aí? Gritei, a voz falhando. Eu pisei dentro do baú. O frio era um soco no peito. Queimava o pulmão. Eu andei pelo corredor estreito entre as pilhas de caixas. Aparece, desgraçado. Cheguei até o fundo. A parede fria onde o motor bate. Vazio. Eu ri nervoso. Tô maluco, é o sono. Eu me virei para sair. E eu vi. Na porta do baú, bloqueando a saída, tinha uma figura. Era um homem. Mas estava errado. Ele era alto, magro e usava um macacão de frigorífico desses brancos. E ele estava brilhando. Uma palidez azulada como a das lâmpadas de LED do Thermo King. O rosto dele estava coberto de geada. Os cílios, a barba rala. Mas ele não parecia ter frio. Ele olhava para mim. E ele estava sorrindo. Um sorriso que não era um sorriso. Era só a pele repuxada, congelada. Eu levantei a arma. Parado! Ele levantou a mão. Devagar. E ele apontou. Não para mim. Ele apontou para uma caixa no chão, perto do meu pé. Eu olhei para baixo. Era uma das caixas. Mas estava rasgada. O papelão estava com marcas de unha, e de dentro escorria um líquido escuro, quase preto, que fumegava no chão congelado. O cheiro de amônia e cobre era daquela caixa. Eu olhei para o homem na porta. A voz dele não saiu da boca. Ela bateu na minha cabeça como um soco na porta.
Uma voz fria, cheia de estática. Estragou. E então, ele começou a derreter. Não como gelo. A pele dele, a roupa, começaram a se dissolver, a escorrer pelo chão, virando aquele mesmo líquido escuro da caixa. Em segundos, o homem sorridente era só uma poça preta e fumegante no chão de alumínio. Eu não gritei. Eu me joguei. Eu pulei por cima da poça, escorreguei no metal e caí de 4 no asfalto. Eu me arrastei para longe do caminhão. E eu vi a poça preta dentro do baú. Ela começou a recolher. Como uma cobra, ela subiu pela parede e foi sugada de volta para dentro da caixa rasgada. Eu fechei a porta. Eu bati a trava. Eu não coloquei lacre. Eu entrei na cabine e dirigi. Eu dirigi por 6 horas seguidas, sem olhar para trás, até o sol nascer. Eu entreguei a carga em Salvador. O conferente do frigorífico veio falar comigo, com a prancheta na mão. Tudo certo, morcego, só uma coisa. O peso. Eu gelei. O que tem o peso? Estranho, ele disse coçando a cabeça. Tá batendo certinho o peso da nota, mas quando eu abri o baú, tá faltando uma caixa. Eu nunca mais peguei carga de noite naquela rota. E às vezes, quando o Thermo-King liga, eu ainda sinto o cheiro de cobre no ar. E eu sei que o que quer que estivesse naquela caixa não estragou, só pegou uma carona. Meu nome é Silvano. O pessoal da estrada me chama de prego, porque eu sou teimoso e, dizem eles, difícil de entortar. Eu rodo o Brasil de ponta a ponta faz 25 anos, puxando grão. Meu caminhão é um Scania 113, azul, o Viking. Ele é minha casa. E eu conheço cada rangido, cada assobio que aquele motor faz. Eu não sou o homem de causo de beira de estrada. Eu nunca vi a loira do banheiro, nem o homem do saco. O que eu vi na minha vida foi sono, buraco e ladrão. O mal, para mim, era de carne e osso, até aquela noite. Eu estava voltando do Mato Grosso com o Bruto, o caminhão vazio, batendo o pneu. O que é bom por um lado, o caminhão anda mais e ruim por outro. Quando o baú está vazio, ele pula, e o barulho de lata dentro da cabine te deixa maluco. Era a hora do diabo, umas 3 da manhã. Eu estava num trecho da BR-153 em Goiás, um lugar que é só escuridão e cana-de-açúcar. Eu estava cansado, o olho pesando, e o rádio só pegava chiado. Eu decidi cortar caminho. Era um atalho que o pessoal antigo usava. Uma estrada de terra vermelha, uns 60 quilômetros, que me salvariam 2 horas de asfalto ruim. Eu não passava ali há anos, mas eu precisava chegar em casa. A chuva da tarde tinha deixado a estrada um sabão. O Viking patinava e eu tinha que ir devagar. O cheiro de terra molhada e melaço da cana entrava pela janela. Eu estava a uns 30 quilômetros dentro do atalho. Não havia uma casa, uma luz, nada. Só o feixe do meu farol na lama vermelha e o clac, clac, clac da suspensão vazia. Foi quando o caminhão morreu. Não foi um engasgo, foi um corte, como se alguém tivesse desligado a chave geral. O motor calou, os faróis apagaram, o Bruto afundou na lama e eu fui jogado na escuridão e no silêncio. Um silêncio que zumbia. Puta merda, eu rosnei. Pane elétrica, justo aqui. Eu peguei minha lanterna tática, a Maglite pesada e o 38 e revólver, debaixo do banco. Coisa de caminhoneiro velho. Desci na lama. O ar estava parado, quente, e o cheiro de melaço tinha sumido. Agora era um cheiro de poeira e enxofre, como cheiro de fósforo queimado. Eu abri o capô. O motor estava frio, frio como pedra, como se não estivesse ligado há dias. Isso era impossível. Que diabo é isso? Eu apontei a lanterna para a caixa de fusíveis. Tudo no lugar. Bateria conectada. Eu estava ali, com a cabeça dentro do motor, quando ouvi um som de metal, um arrastar de metal no cascalho vindo da escuridão atrás do caminhão. Eu congelei. Meu coração parecia um motor falhando. Ladrão,
Foi a primeira coisa que pensei. Eu apaguei a lanterna. A escuridão era total. Eu me agachei atrás da roda dianteira, com o revólver na mão. O silêncio voltou. Eu só ouvia o meu sangue pulsando no ouvido. "Quem tá aí?" gritei. Minha voz sumiu na noite. Clã, clã, clã. O som de novo. Mais perto. Era o som de corrente. Corrente grossa sendo arrastada. Eu apontei a lanterna e acendi. A luz bateu nele. Ele estava a uns 20 metros no meio da estrada de terra. Não era um ladrão. Era um homem. Mas estava tudo errado. Ele era alto, mas era magro. Magro como um esqueleto. A pele era de um cinza pálido, esticada nos ossos, e brilhava úmida na luz da lanterna, como a pele de um peixe. Ele estava nu, exceto por trapos sujos na cintura. E ele estava acorrentado. Uma corrente de reboque, daquelas de navio enferrujada, estava presa nos tornozelos dele. O outro lado da corrente sumia na escuridão do canavial. Ele estava parado, me olhando. Eu não conseguia ver os olhos dele. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 cavidades escuras, fundas. Mas o pior era a boca. Estava aberta e estava cheia, cheia de terra vermelha que escorria pelo queixo dele. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia respirar. O cheiro de enxofre era dele. Ele levantou um braço longo e fino, e ele apontou, não para mim, ele apontou para o meu caminhão. E ele falou. A voz dele não foi um grito, foi um sussurro seco, que pareceu vir de dentro da minha cabeça como se ele estivesse falando pelo rádio. Atrasado. E então ele puxou a corrente. Com uma força que não era humana, ele puxou a corrente que vinha do canavial. O que saiu do canavial fez meu estômago revirar. Não era outro homem, era um motor. Um bloco de motor V8 antigo, coberto de lama e raízes, que ele puxava como se fosse um cachorro. Ele olhou para mim e deu um passo. A corrente estalou. Eu atirei. Eu não mirei. Eu só fechei os olhos e puxei o gatilho. Bang! O som do tiro ecoou como uma bomba. Quando eu abri os olhos, a luz da minha lanterna bateu no lugar onde ele estava. Não havia nada. O homem, o motor, as correntes sumiram. Mas o cheiro de enxofre e terra molhada estava mais forte do que nunca. Eu corri para a cabine. Eu não sei como. Eu me joguei lá dentro e travei a porta. Girei a chave. Vrum! O motor pegou de primeira. Os faróis acenderam, iluminando a estrada de terra vazia. Eu não pensei. Eu engatei a primeira reduzida e pisei fundo. O Viking cantou o pneu na lama e saiu daquele lugar como se o diabo estivesse atrás dele. E talvez estivesse. Eu não parei por 60 quilômetros. Só quando o pneu bateu no asfalto da rodovia principal, de volta ao mundo real, foi que eu parei no acostamento e vomitei. Eu nunca mais cortei caminho. Eu prefiro perder 3 horas. Prefiro gastar mais diesel, porque eu sei o que eu vi. O pessoal antigo fala. Eles chamam aquele atalho de Estrada do Arraste. Dizem que era uma rota de fuga de escravos e que um deles, um capataz, foi pego e teve que carregar o motor do engenho que ele quebrou como punição até morrer. Eu não sei se é verdade, mas eu sei de uma coisa. Quando eu cheguei em casa no dia seguinte e fui lavar o caminhão, eu achei, preso no meu para-choque traseiro, onde eu nunca deixo nada, um elo. Um único elo de corrente, enferrujado, frio como gelo, e coberto de terra vermelha. Meu nome? Rapaz, isso nem importa. Pode me chamar de assombração, que nem os colegas do PX. É o que eu sou, um fantasma da madrugada, empurrando 20 toneladas de aço pelo tapetão preto do Brasil. Já vi de tudo nessa lida. Acidente feio, neblina que parecia algodão sujo, assalto. A gente acha que fica com o couro grosso. A gente acha. Isso foi há 3 noites. Eu estava descendo a serra, num trecho da BR-153, lá para os lados de Goiás. Quem conhece sabe. É só você, Deus e o Breu. E naquela noite parecia que Deus tinha tirado folga. Eram 3h22 da manhã. Eu sei a hora exata porque o rádio tinha acabado de falhar.
Não era estática normal, era um silêncio pesado, como se alguém tivesse desligado o mundo. O motor do trovão, é como chamo o meu bruto, parecia abafado. O café da garrafa tinha acabado e meus olhos ardiam. Foi quando os faróis bateram naquilo. No meio do nada, a quilômetros de qualquer posto ou cidade, tinha uma coisa na pista. Pensei que era um animal grande, um tamanduá bandeira, talvez, que são uns bichos desengonçados. Reduzi. O caminhão gemeu, descendo de marcha. Não era um animal. Estava agachado, na beira do asfalto, quase no acostamento. Parecia uma pessoa, mas as proporções estavam todas erradas. Os braços eram compridos demais, quase tocando o chão mesmo estando de cócoras. E era magro. Magro de dar agonia, como se a pele estivesse esticada direto nos ossos. Buzinei 2 vezes curto. O bip-bip soou ridículo naquela vastidão. A coisa não se mexeu. Parei o bruto. O push da cuíca de freio foi o único som. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Eu estava a uns 20 metros daquilo, com o farol alto cravado nele. Estava de costas para mim e fazia um movimento rítmico, um balançar lento. "Ô, compadre, tá tudo bem aí?" Gritei pela janela. Minha voz saiu fraca. Foi aí que ele parou de se balançar. Lentamente, lentamente. Como se cada vértebra decidisse girar por conta própria, a cabeça virou 180 graus para me encarar, enquanto o corpo continuava de costas. Eu congelei. O sangue que corria quente nas minhas veias virou gelo. Os faróis batiam direto no rosto, mas não havia rosto. Onde deveriam estar os olhos, havia 2 cavidades fundas e escuras, como se tivessem sido cavadas com um prego. Onde deveria estar o nariz, só um buraco. E a boca, ah, meu Deus, a boca, estava aberta, larga demais, de orelha a orelha, num sorriso que não era sorriso, e estava cheia, cheia de algo escuro e mastigado, e o cheiro bateu na cabine, um cheiro de ferro velho, carne podre e terra molhada, tudo junto. Ele sorriu para mim. Eu gritei, não de pavor, mas de repulsa. Minha mão, tremendo, foi na buzina de ar. O som rasgou à noite, aquele pá que devia acordar até os mortos. A coisa não piscou. Não tinha como piscar. Ela se levantou. E não era humana. Tinha fácil uns 2,5 metros, mas andava curvada. E quando ela se moveu para a luz, eu vi. Ela não estava nua. A pele dela era a roupa. Cinzenta, repuxada e úmida. Ela deu um passo em direção ao caminhão. Não pensei. Meu pé afundou no acelerador. O trovão cantou pneu, o motor urrando como um animal ferido. Eu joguei o volante, puxando para a pista oposta para desviar. Quando passei ao lado, olhei. Não devia ter olhado. Ela estava parada, com a cabeça ainda virada para mim. E no chão, onde ela estava agachada, tinha uma carcaça. Parecia um cachorro grande ou um bode, mas tinha um brilho no meio do pelo ensanguentado, um brilho de metal, uma coleira. Eu acelerei. 8 marchas. Não olhei pelo retrovisor. Não parei no próximo posto. Eu toquei direto até o sol nascer, com o rádio mudo e o cheiro de podridão impregnado na cabine. Cheguei no pátio de descarga tremendo tanto que mal conseguia assinar o canhoto. O chapa que veio descarregar perguntou: "Que diabo é isso no seu pneu, chefe? Atropelou o bicho?" Eu fui olhar. Na lateral do pneu dianteiro e arrastado pela lateral do tanque de diesel, não era sangue. Era uma gosma preta, espessa, que fedia a ferro e morte. E no meio dela, preso na borracha, um tufo de cabelo comprido e cinzento. Eu tenho que voltar por aquela estrada hoje à noite. A carga está lá atrás, esperando. Mas eu comprei um cadeado novo para a porta. E dessa vez eu não vou parar, por nada. E eu continuo sentindo aquele cheiro.